Quero convidar os amados irmãos, por gentileza, a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Convido os irmãos, na medida em que forem achando o texto, a, por favor, colocarem-se de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 10, que diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Vamos orar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto que acabamos de ler, penso que seja importante inseri-lo no contexto do livro, o que torna necessário com que eu fale um pouco sobre a cidade de Nínive. Os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça extremamente cruel. Permita-me repetir isso. Os moradores de Nínive eram conhecidos como uma raça extremamente cruel, a ponto deles pegarem os seus inimigos, aqueles que eles venceram em batalhas, e tirarem suas peles, colocando-as nas paredes e nos muros da cidade. Além disso, em Nínive, era comum que o povo vivesse de saques, e eles também se orgulhavam dos montes de cabeças humanas que empilhavam após as batalhas com outras nações. Além disso, a cidade era extremamente idólatra e muito cruel com os prisioneiros de guerra. Depois que eles atacavam os seus adversários, os seus inimigos, eles chacinavam implacavelmente os habitantes, despertando nos outros habitantes do império pavor e medo. Muitas pessoas morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Os líderes das nações conquistadas pelos ninivitas costumavam ser assassinados sem nenhum tipo de misericórdia. Brutalidade, crueldade e atrocidade dos ninivitas eram conhecidas. Nínive era chamada na antiguidade como uma cidade ensanguentada, visto que ela havia eliminado
povos e nações. Para piorar a situação, a cidade era cheia de mentiras, de rapina e de roubo. Para você entender um pouco a respeito dessa cidade, ou um pouco mais, Nínive era chamada a cidade dos ladrões. A feitiçaria predominava naquele lugar. Cortavam-se as mãos, os pés, os narizes e as orelhas, vazavam os olhos dos cativos e faziam pirâmides com as cabeças dos seus prisioneiros. Os inimigos de guerra eram tratados de forma implacável. Eles costumavam, além disso, jogar óleo fervendo sobre os seus adversários, a fim de arrancar a pele viva daqueles que se opunham contra eles. Ademais, os assírios eram extremamente imorais. Externamente, Nínive parecia atraente, mas internamente estava repleta de prostituição ritual e imoralidade, como também a prática de todo tipo de feitiçaria. Permita-me relembrar a história de Jonas, a fim de que você entenda aquilo que o texto tem a dizer. Jonas ouve do Senhor: dispõe-te e vai a Nínive, e diga a eles que se arrependam, e eu estou parafraseando o texto, os seus pecados. E quando o Senhor fala isso a Jonas, Jonas entendia, à luz do contexto, que aquela cidade era uma cidade extremamente miserável. E as Escrituras nos afirmam que ele, em vez de obedecer ao Senhor e ir até Nínive pregar o Evangelho, ele resolve fugir para a cidade de Tarsis, o lugar mais distante até então do mundo conhecido, porque do ponto de vista de Jonas, oferecer aos ninivitas a possibilidade de arrependimento era um assinte. Se não, vejamos, como Deus, talvez Jonas estivesse a pensar, pode oferecer a esses indivíduos a possibilidade de arrependimento. Essa cidade é uma cidade pérfida, essa cidade é uma cidade absorta em todo tipo de malignidade, essa cidade é composta, talvez ele estivesse pensando, de pessoas completamente, absolutamente cruéis. Como, de que forma, de que maneira eu vou até essa cidade oferecer a eles a possibilidade de arrependimento? Eu não vou fazer isso jamais. E ele tenta fugir de Deus. Ele pega um barco em direção a Tarsis, vai para o porão, e o navio a qual ele estava é tomado por uma grande tempestade, e as pessoas não conseguem lidar com aquilo, e percebem que o navio a qualquer momento iria sucumbir. E os comandantes e capitães e dirigentes daquela embarcação lançam sortes para saber quem é que estava trazendo aquele tipo de problema, e chegam à conclusão que quem estava fazendo era Jonas, e Jonas mesmo diz: olha, sou eu, me joguem no mar, que o problema vai cessar, que a tempestade vai desaparecer. E o texto vai dizer que ele é jogado no mar. E o capítulo 2 tem uma das narrativas mais chocantes que a gente pode observar em todo o texto, que é a descida de Jonas às profundezas do mar. Até que, num determinado momento, ele clama ao Senhor, e as Escrituras dizem que o peixe, o grande peixe, o vomita na praia, e ele resolve, assim, obedecer à voz do Senhor. Esse texto que nós lemos nos traz algumas lições, e eu gostaria de observá-las com você nessa noite. A primeira lição que o texto vai nos mostrar, diante desse quadro, desse contexto que entendemos que seja a cidade de Nínive e a desobediência de Jonas, é que Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento
que experimentou. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, mas o sofrimento tem um poder pedagógico enorme na vida da gente. Às vezes, a gente acha que sabe o melhor caminho, às vezes a gente entende, compreende, discerne que sabe o que fazer e damos passos absolutamente equivocados, e pelos passos equivocados nós acabamos colhendo consequências nefastas. Diz o texto que a palavra do Senhor veio sobre Jonas pela segunda vez. A primeira vez ele disse, eu não vou é coisa nenhuma. Só que Jonas percebe que não dá para contrapor-se à vontade de um Deus soberano. Só que Jonas discerne que toda vez que ele tentasse, compreendesse ou entendesse que poderia se opor à direção, à palavra de Deus, ele iria ter problemas significativos na sua vida. Ele experimenta ipsilíteres no fundo do oceano, o que significa tentar opor-se ao Deus soberano. E aí as Escrituras dizem que quando ele é cuspido pelo peixe à praia, veio a palavra do Senhor segunda vez a ele, dizendo, olha Jonas, eu vou te dar mais uma chance, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E diz o texto, que Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor, o que nos leva ao entendimento de que, às vezes, a gente aprende a obediência em virtude do sofrimento que experimentamos. Jonas aprendeu a obediência em virtude do sofrimento que vivenciou. Jonas experimentou, ou aprendeu, melhor dizendo, a obedecer em virtude daquilo que ele experimentou enquanto estava no fundo do oceano. Agora observe, interessante que Jonas teve uma segunda chance. Mas eu não sei se você já percebeu que há muitos que não possuem essa segunda oportunidade. E a pergunta é, por quê? Por que será que Deus deu a Jonas uma segunda oportunidade? Por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e outros não? Às vezes a gente vê isso. Pessoas teimosas, desobedientes, e Deus, pela sua bondade e misericórdia, permitem com que essas pessoas se arrependam dos seus delitos, arrependam-se dos seus pecados e possam novamente ter a oportunidade de obedecê-lo. Mas tem outras pessoas que não. E geralmente a indagação que a gente faz é, por quê? Simples a resposta. O Deus da Bíblia é soberano e Ele faz o que quer e não tem que dar satisfações das suas decisões a cada um de nós. O texto vai dizer também, em segundo lugar, que Jonas andou por toda a cidade, observe isso, ele andou por toda a cidade pregando 7 palavras somente. 7 palavras somente. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em cada esquina que ele chegava, ele dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em cada canto ele dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Veja bem, meus irmãos, as ruínas mostram que Nínive não era uma cidade muito grande. Ela devia ter aproximadamente 13 quilômetros de circunferência. Alguns intérpretes que vão dizer que ela possuía algumas cidades satélites ao seu redor, como Reobote, Caiá, Recém ou outras mais. Na verdade, se for levar dessa perspectiva ou nessa perspectiva, a gente pode dizer que ela era uma grande cidade do ponto de vista quantitativo. Mas o que o texto vai dizer é que Jonas entrou na cidade pregando a mensagem em cada esquina. E veja bem, ele está pregando para uma cidade cheia de gente má. Uma cidade onde as pessoas empilhavam as cabeças dos seus adversários. Uma cidade em que se arrancava a pele dos inimigos com água quente fervendo, óleo quente, óleo fervendo. Uma cidade onde as pessoas tinham as suas orelhas, os seus narizes, as suas mãos e os seus pés cortados pela espada por maldade. E esse cara, que tinha aprendido a obediência pelo sofrimento, vai parando em cada esquina e vai dizendo para eles, arrependam-se porque vocês estão debaixo do pecado.
Em outras palavras, Jonas não estava sendo politicamente correto. Em outras palavras, ele estava sendo muito duro, o que poderia trazer oposição a ele. Alguns intérpretes tentam pôr dúvidas a esse fato e tentam duvidar dessa questão, dessa situação, dizendo: não, ele não falou isso, ele não convidou as pessoas ao arrependimento. Jonas falava o hebraico e os ninivitas falavam o aramaico, não tinha como. Nada impede que Jonas tenha pregado com um intérprete, e nem tampouco impede com que Jonas tenha pregado em aramaico. As Escrituras não dizem isso. O que as Escrituras dizem é que esse homem, durante um período, dizia somente isso: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma loucura, uma sandice. O texto vai dizer que a consequência disso é que os ninivitas creram em Deus. Observe, eu vou repetir. A consequência disso é que os ninivitas creram em Deus. Essa afirmação por si só traz o seguinte entendimento. Se não, vejamos, em primeiro lugar, a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Talvez se fôssemos nós chegando em Nínive, nós não seríamos tão assertivos na mensagem. Afinal de contas, correríamos risco de vida. Afinal de contas, poderíamos sofrer o impacto da espada. Talvez se fôssemos eu e você, nós iríamos pregar uma palavra malacote, ou seja, tentando dizer para as pessoas de que elas eram amadas, de que elas eram boas, de que Deus olhava para elas com compaixão e com misericórdia. Mas não é isso que Jonas faz. Ele entendia que o que aquela cidade precisava era se arrepender dos seus pecados. E ele fala exatamente isso. E o que nos traz a lição de que nós precisamos pregar aquilo que Deus nos chamou a falar. Segundo, nós não precisamos de nada além da palavra de Deus para influenciar uma cidade com a mensagem do Evangelho. O problema é que a gente acha que o Evangelho por si só não é suficiente. E aí a gente tenta criar estratégias, artimanhas, ou conceitos, ou estabelecer alguns pressupostos do ponto de vista da evangelização, em que o Evangelho é negociado a fim de que a gente possa ganhar pecadores. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Terceiro lugar, conversão é fruto da misericórdia do Senhor, da ação de Deus. É esse que convence os homens de seus delitos e pecados. O que nos leva também a compreender de que não há necessidade de invencionices escalafobéticas, visando assim a conversão do pecador. A palavra do Senhor é suficiente. A pregação fiel da palavra de Deus pode, segundo a vontade de Deus, gerar um avivamento na cidade. O que gera um avivamento numa cidade não são as nossas ações, nem tampouco os nossos eventos, nem a nossa capacidade de entoar e cantar as canções gospel do nosso tempo. O que faz com que uma cidade seja impactada, com que haja conversão, com que haja arrependimento, é a palavra de Deus. Portanto, isso nos leva também a compreender que nós não somos chamados a anunciar um evangelho politicamente correto para agradar o povo. Jonas não foi politicamente correto. Aliás, do ponto de vista humano, como disse, ele corria o risco de perder a sua vida por ter pregado o que pregou. Observe, a exposição da palavra de Deus, ela vai gerar arrependimento. O texto vai nos dizer que quando eles ouviram aquilo que foi anunciado e pregado, houve jejuns, confissão de pecados, pano de saco e cinzas.
Meus queridos irmãos, você quer saber se uma pessoa efetivamente nasceu de novo e se ela se arrependeu dos seus pecados e abandonou a sua vida pregressa? Você quer saber se a cidade está sendo impactada pelo Evangelho? Se deve ao fato de que essa cidade foi impactada pela mensagem da cruz. Isso me faz lembrar da Genebra de Calvino. Calvino, quando chega em Genebra, a situação era terrível. As pessoas tinham o hábito de pegarem os excrementos, os seus excrementos, e jogarem pela janela. O comércio era povoado de larápios e de sem-vergonhas. Quase que literalmente o cara tinha que estar com um olho na missa e outro no padre, para que ele não fosse roubado. Havia uma lei em Genebra que dizia que o homem só tinha direito de possuir uma amante. Até que o Evangelho chegou naquele lugar. E a cidade nunca mais foi a mesma. Quando a palavra de Deus é pregada, há arrependimento, há jejum, há confissão de pecados, há pano de saco e cinzas. Jonas está nos ensinando também que a obediência à voz de Deus sempre será o melhor caminho. Sabe qual é o problema que às vezes a gente desenvolve? É que a gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que sabe mais do que a própria palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é suficiente para poder converter pecadores, mas a gente acaba não acreditando. A gente vai criando eventos e festas e atividades para tentar adquirir, ou colocar, ou obter da comunidade a qual estamos anunciando essa boa nova, um tipo de simpatia. Nessa perspectiva, a igreja lota de gente inconversa, que traz para a comunidade pecados dos piores possíveis, simplesmente pelo fato de que não houve arrependimento. O texto também nos diz que quando a palavra do Senhor é pregada, do maior ao menor, do rico ao pobre, todos são alcançados pela mensagem do Evangelho. Irmãos, não existe nada mais espetacular do que isso. A igreja, ela consegue colocar o empresário ao lado do funcionário mais simples, o médico ao lado do porteiro, o douto ao lado do indouto, todos se relacionando mediante esse amor de Cristo, onde a ambiência de irmandade se faz presente. Nada, nem ninguém tem poder para fazer isso, a não ser o Evangelho. Do maior ao menor, do rico ao pobre. O texto diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E essa notícia chega ao rei. O rei recebe essa notícia. É como se alguém estivesse dizendo: olha, tem um indivíduo que está andando pela cidade, dizendo que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, arrepender das suas transgressões, e está acontecendo um fenômeno. Do maior ao menor, as pessoas estão sendo tomadas de contrição. E diz o texto, que quando essa notícia chegou ao rei, ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as vestes reais, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Queridos, reis não se levantam. Um episódio interessante da época da rainha Vitória, ao ouvir uma apresentação magnífica de uma das músicas mais espetaculares de todo o tempo, numa das sinfonias mais maravilhosas, que ao final se dizia Rei dos Reis, a rainha Vitória se levanta
e prostra-se como se estivesse reconhecendo a grandeza do Senhor. A lição que a gente tira disso, que onde a palavra de Deus é pregada, até mesmo reis se levantam do trono. Diante da canção Aleluia de Handel, a rainha Vitória não tem outra coisa a fazer a não ser se prostrar diante do Senhor. Vamos caminhar para o final e permita-me fazer a aplicação do texto, a fim de que esse texto ganhe espaço e aconchego nos nossos corações e produza em nossa cotidianidade o desejo de servir ao Senhor de forma mais efusiva. A primeira lição que a gente aprende e que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia é que nós somos chamados à obediência. E em virtude disso, necessitamos obedecer em tudo aquilo que o Senhor nos diz que devemos fazer através da sua palavra. Alguém já disse que a palavra de Deus não é dura de ouvir, não é difícil de ouvir. Ela é dura de engolir. Se nascemos de novo, nós somos chamados à obediência. Agora, deixe-me dizer algo. Se você nasceu de novo e está desobedecendo, Deus é capaz de levá-lo ao fundo do mar para que a ficha caia, a fim de que você se arrependa dos seus pecados. Deus não se submete ao seu livre-arbítrio. Ele faz o que quer. João Calvino, aliás, boa parte dos reformadores diziam que quando Deus quer trazer juízo sobre uma pessoa, Ele entrega essa pessoa a si mesma. E o fato de entregar uma pessoa a si mesmo significa dizer que não há esperança de arrependimento para ela. Todavia, se Ele nos elegeu, e se nós experimentamos da sua bondade, da sua graça, ainda que teimemos em desobedecê-lo, Ele irá trazer sobre nós disciplina, a fim de que façamos a sua vontade. Segundo lugar, cuidado com o politicamente correto. Ele pode ser extremamente prejudicial à pregação da palavra. Já se deu conta de que a gente hoje não fala mais sobre pecado? Já se deu conta que hoje nós não falamos ou não chamamos as pessoas mais a se arrependerem das suas transgressões? Já se deu conta que nós relativizamos valores que nos são caros, princípios que deveriam ser inegociáveis? Já se deu conta de que a banalização do pecado se tornou algo comum em nosso meio? 52% a 54%, por exemplo, dos jovens que se dizem cristãos e evangélicos, solteiros, fazem sexo antes do casamento como a coisa mais natural do mundo. Já se deu conta que a banalização do casamento também é uma realidade? Troca-se de cônjuge, de marido e de esposa como se estivesse trocando de roupa. Em nome do mote da felicidade, muitos têm relativizado as relações conjugais. Já se deu conta que não são poucos aqueles que dizem: o que eu quero é ser feliz e Deus me entende. Deus sabe o meu coração. Será que você entende que ao afirmar que Deus sabe aquilo que passa no seu coração, isso não deveria trazer sobre o seu coração, na verdade, temor? Já se deu conta que nós vivemos num tempo de relativismo quanto àquilo que a palavra de Deus diz? Outro dia, uma pessoa chegou para mim e disse: reverendo, a Bíblia não diz que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem? E eu respondi sim. E ele falou assim: pois é,
não foi Deus que me juntou à minha esposa, então eu posso me separar dela. Eu falei, miserável, de onde você tirou isso? Como hoje, no Instagram, que eu publiquei uma refutação a uma pessoa que disse que os animais são melhores do que os homens, porque Deus, em Gênesis 6, disse que Deus se arrependeu de os ter criado. Em nome do politicamente correto, e por medo de enfrentarmos oposições no trabalho, na sociedade a qual a gente está inserido, a gente vai deixando de falar sobre pecado. A questão é que a gente não se dá conta, que o pecado é a enxada que cava a nossa sepultura. Não dá para negociar o que não pode ser negociado. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos. Nós somos chamados para sermos fiéis. Mas, pastor, com isso muita gente não vai querer ficar na igreja. Que não fique. Nós não estamos preocupados em agradar pessoas. Nós estamos preocupados em celebrar e glorificar aquele que nos salvou e nos arregimentou. Nós estamos preocupados em glorificar a Deus. Nosso compromisso é com a palavra de Deus e com Deus da palavra. Nosso compromisso é com o Evangelho. E quando a gente prega o Evangelho, e quando a gente anuncia o Evangelho por si só é capaz de fazer aquilo que eu e você não temos condições de fazer. Eu e você não temos condições de converter pecadores, mas a palavra do Senhor o faz. Eu e você não temos a menor condição de produzir, de proporcionar na vida de quem quer que seja metamorfose ou transformação espiritual. A palavra de Deus o faz. O reformador alemão Martinho Lutero, quando combatia a venda das indulgências, quando combatia a heresia romana que dizia que a justificação do homem não era somente pela fé, respondeu a um vigário que lhe disse: mas Martinho, se nós tirarmos as indulgências, o que é que vai sobrar? E ele respondeu dizendo: Cristo. 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 Não, nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos. Nós fomos chamados para sermos fiéis. Entenda também que a palavra de Deus pregada com fidelidade vai fazer aquilo que eu e você não temos poder para fazer. Eu cheguei no norte do Peru, numa região chamada, ou numa localidade, uma cidade chamada Bela Vista, no meio do deserto de Setúbal, que é considerado o quinto maior deserto do mundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao deserto. Eu já visitei alguns desertos no mundo, desde Setúbal até o Saara. O calor durante o dia é algo impressionante. À noite é frio, mas durante o dia é muito quente. Eu lembro que eu cheguei nessa cidade, e essa cidade estava sendo abordada por um grupo de missionários autóctones, peruanos, que estavam tentando estabelecer uma igreja naquele local. Mas toda vez que alguém descobria que a casa que estava sendo alugada para o missionário, ou que o lugar que estava sendo alugado para uma igreja pertencia a protestantes, eles diziam: nós não vamos alugar para vocês, porque nós não queremos bodes aqui. Uma linguagem muito comum que experimentamos no Brasil na primeira metade do século XX. Era assim que os crentes eram chamados.
bodes. Quando eu cheguei naquela cidade, aquele grupo de missionários tinha conseguido alugar uma meia água para que pudesse ocorrer ali um ajuntamento solene de evangelização. Telha de amianto, chão de terra batida, um calor insuportável, e poucas vezes eu senti uma opressão diabólica, demoníaca, como eu senti naquele lugar. Havia uma presença maligna. Eu lembro que eles pediram com que eu pregasse, e naquela tarde de domingo, às 4 horas da tarde, eu fui para aquele lugar, e quando eu cheguei lá, eu encontrei uma igreja lotada de 4 pessoas. E eu pensei, o que é que eu vim fazer aqui? E a única sensação que eu tive era de que eu deveria pregar o Evangelho. E por mais de 50 minutos eu preguei o Evangelho. Ao final daquela reunião, haviam 2 mulheres muito tocadas. Eu já precisava sair para viajar para uma outra cidade, onde eu também compartilharia a palavra à noite, e fui embora. 4 anos depois eu voltei, naquela mesma cidade, e descobri que daquelas 4 pessoas, agora haviam 40 pessoas salvas pelo poder do Evangelho. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja quando prega o Evangelho. Palavra de Deus, quando pregada, com fidelidade, faz aquilo que eu e você não podemos fazer. E por fim, concluamos ou entendamos que conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E Ele decretou e decidiu que isso se daria através da pregação do Evangelho. Eu acho interessante nos dias de hoje você ver as igrejas substituindo a pregação por peças teatrais ou pela própria música. Eu fui pregar numa igreja certa feita no culto de missões, depois de 37 apresentações de duplas, de 46 corais, 97 músicas. O pastor falou para mim, olha, o que Deus tinha que fazer, ele já fez, o irmão tem 5 minutos para pregar a palavra. Spurgeon, no século XIX, já lidava com esse problema. Ele dizia que o entretenimento não tem poder de converter pecadores, que o que converte pecadores é a pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, a gente pode dizer que o teatro grego, ou a expressão teatral grega, se fazia presente em praticamente todo o Império Romano, em praças públicas. As palavras usadas, algumas que a gente vê na própria Escritura, apontam para isso. Por exemplo, hipócritas, quando Jesus fala aos fariseus, essa palavra no original aponta para um ator. Ele está usando dentro do contexto de pessoas que interpretam. Sincero, ainda que haja controvérsia contra essa afirmação, mas é alguém sem cera. Mas você não vai ver Jesus dizendo, ide por todo mundo e fazei pantomina, e apresentai peças teatrais para que pecadores sejam salvos. Não, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É poder de Deus. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem, a não ser o Evangelho de Jesus. Quando nós chegarmos aos céus, nós vamos encontrar ninivitas lá. A gente vai encontrar uma cidade que se arrependeu dos seus delitos e seus pecados, que viveu um avivamento. A gente sabe que 3, 4 gerações depois, aquela cidade voltou novamente para o pecado. Mas aqueles homens maus, que empilhavam cabeças,
que jogavam óleo fervendo na pele dos seus adversários e que os matavam de forma cruel, foram salvos por essa maravilhosa graça. Eu quero concluir contando uma história. Pense num homem mau. Imagine um homem mau. Seu nome, John Newton. Esse homem era detentor de um navio negreiro. Ele costumava pegar o seu barco, a sua embarcação, dirigia-se até a costa da África e colocava no porão do navio cerca de 400 pessoas, homens, mulheres e crianças. Os maniatava com grilhões para que no meio do tormento e do sofrimento esses não tentassem se jogar ao mar para fugir da dor. Muitos morriam no meio do caminho e os corpos eram jogados. E os relatos daquela época eram de que os tubarões seguiam essas embarcações, esperando o defunto, o moribundo, ser jogado no meio do mar. John Newton era um homem muito mau. Só que um dia, esse homem enfrentou uma tempestade no meio do Oceano Atlântico. E o navio dele estava ameaçado de naufragar. E ali ele fez uma oração. Ele disse: ó Deus, eu sei que estou errado, mas se o Senhor me salvar, eu vou doar a minha vida a Ti. E milagrosamente o navio foi salvo. John Newton volta para a Inglaterra, e ali ele tem uma experiência profunda de conversão, tornando-se um pastor respeitado, influenciando, por exemplo, William Wilberforce, que foi uma das pessoas responsáveis pela extinção do tráfico negreiro. Mas John Newton não ficou conhecido por isso. Ele ficou conhecido por ter se tornado um dos maiores musicistas de todo o tempo, ou de todos os tempos. A sua canção mais famosa é intitulada, ou é chamada de La Marseillaise Evangélica. Todos nós a conhecemos e já a ouvimos. Mas há um fato interessante e curioso. Acredita-se que a letra, sim, seja de John Newton, mas alguns estudiosos da música que pensam, que entendem que a melodia, possivelmente, John Newton ouviu da boca de um escravo, que talvez, ao receber azorragues nas costas, gemia assim. Ele é o autor de Amazing Grace. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Que me alcançou. Eu, um maldito pecador, fui salvo por essa graça. Cristo salva quem Ele quer. E cabe a nós sermos pregadores, anunciadores e proclamadores do Evangelho. Coloquemo-nos de pé e vamos orar.